Boa noite, meus irmãos. Boa noite, igreja. Paz de Cristo. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar retomando a nossa exposição no livro de Josué, depois de 2 domingos. Hoje nós estaremos retomando. Convido os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 8, no versículo 30. Josué, capítulo 8, no verso 30. Hoje nós vamos estar vendo sobre a renovação da aliança com Deus, que já fica como o título da nossa mensagem dessa noite também. A renovação da aliança com Deus. Livro de Josué, capítulo 8, versículo 30. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos orar, assim como o salmista orou, Deus. Desvenda, Pai, os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Desvenda, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos da Tua presença em nosso meio, ó Pai, para entendermos a Tua palavra de forma fiel, de forma verdadeira, ó Pai, para que ela nos transforme, ó Deus, para que ela nos confronte, ó Pai, e para que nós, através dela, sejamos usados para o louvor da glória do Teu nome, ó Pai. Entregamos este momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente aplicar propriamente o título, eu gostaria de caminhar com os irmãos, primeiramente no texto, para que nós viéssemos a desenhar o que esses versos estão passando para nós, para que nós viéssemos primeiro a compreender toda essa cena que estes versos, que esse texto do livro de Josué está passando para nós, e então após o entendimento do contexto, de tudo isso que acontece aqui nesse texto, então nós vamos ver quais são as implicações, quais são as implicações práticas que nós podemos trazer para os nossos dias. Então nós vamos caminhar dessa maneira sobre esse texto. O livro de Josué, então, ele é um livro especial porque ele registra o cumprimento das promessas de Deus feito aos patriarcas, a Abraão, a Isaque, a Jacó e também a nação de Israel, de lhes dar um lugar, de lhes dar uma terra, de lhes dar um reino, de fazer de Israel uma nação e também de lhes dar um lugar de descanso. O livro de Josué, de forma especial, registra também a fidelidade de Deus com o seu povo escolhido. De Gênesis
ao livro de Deuteronômio, nós vamos ter as promessas de Deus feitas ao seu povo. E em Josué, nós temos então essas promessas de Deus sendo cumpridas ao povo de Israel. As promessas de Deus sendo cumpridas aquilo que já é a nação de Israel. E é um livro também que se torna especial para nós. Se torna especial para nós porque o Deus do tempo de Josué é o Deus de nosso tempo. O Deus da nação de Israel é o nosso Deus também. E recapitulando um pouco, irmãos, daquilo que nós já vemos visto nos vários domingos. No capítulo 1, primeiramente nós vemos a preparação do povo de Israel para a entrada na terra de Canaã, para a entrada da terra prometida. No capítulo 2, nós vamos ter o exemplo da fé de Raabe, a prostituta que se dobrou ao Deus de Israel, a prostituta que se converteu ao Deus de Israel. Logo então, nos capítulos 3 e 4, nós vamos ter a travessia do povo de Israel sobre o rio Jordão. É o episódio tão conhecido onde Deus abre o rio Jordão e todo o povo passa pelo meio do rio com os pés enxutos, com os pés secos. E após eles passarem, Josué recolhe 12 pedras e no meio do rio ele constrói um altar. E depois no acampamento em Gilgal, onde eles se acampam após passar o rio Jordão, eles também ali levantam um outro altar, um outro memorial. No capítulo 5, então, nós temos também a preparação para o início da campanha militar, para o início da guerra, para o início da conquista da terra que Deus já havia prometido, onde eles também realizam a circuncisão e realizam a Páscoa. No capítulo 6, nós temos o primeiro registro da vitória do povo de Israel sobre a cidade-fortaleza de Jericó. O famoso episódio onde as muralhas de Jericó vêm abaixo com os gritos, ao som das trombetas e do grito do povo de Israel. No capítulo 7, acontece a tão inesperada derrota do exército de Israel para a cidade de Ai por causa do pecado de Acã. No capítulo 8, uma vez que esse pecado foi tratado, uma vez que esse pecado foi resolvido, Deus, então, ele traz vitória ao seu povo. Eles conquistam a cidade de Ai e destroem a cidade de Ai. E agora, tendo derrotado Ai, o povo marcha para o norte, por uma estrada que passava pelo topo das montanhas e que tinha à sua direita o rio Jordão. E eles vão então rumo ao norte, rumo à cidade de Siquém, a região de Siquém. E depois que eles viajam por cerca de 40 quilômetros, eles encontram duas montanhas, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, sendo que o Monte Ebal ele ficava um pouco mais à frente, um pouco mais ao norte do Monte Gerizim. E agora dos versos 30 ao 35, onde nós lemos, nós vemos como Josué, em obediência à palavra de Deus, ele faz uma pausa na guerra. Josué, ele faz uma pausa em sua campanha militar para cultuar a Deus. Ele para cultuar e para renovar a sua aliança com o Senhor. Ou seja, em plena campanha, Josué para a guerra e diz: olha, gente, agora nós vamos oferecer um culto a Deus. É só 40 quilômetros. Nós vamos caminhando, nós vamos andando como a gente sempre fez. Nós vamos até a cidade de Siquém, onde se encontram os montes Ebal, o Monte Ebal e Gerizim. Antes de morrer, meus irmãos, Moisés, ele ordenou expressamente que depois que
povo de Israel estivesse na terra, os israelitas, eles deveriam ir ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim. E naquele local deveria acontecer coisas que fariam com que eles se lembrassem do relacionamento que eles têm com um Deus que outrora prometeu a terra que agora eles estão possuindo. Todo o povo de Israel estava ali agora. Como o texto vai nos dizer, outras pessoas também estavam com o povo de Israel. Pessoas que eram naturais da terra, pessoas que eram estrangeiras de outras nações, que aos poucos foram se agregando, se ajuntando ao povo de Israel. E chegando ali então, Josué edificou um altar a Deus no Monte Ebal, ofereceu sacrifícios conforme Moisés havia ordenado, e como o texto vai nos dizer, deveria ser um altar de pedras toscas, sobre as quais não poderia ter passado ferramenta nenhuma. Pedras toscas sobre as quais instrumento algum de trabalho poderiam ser passado sobre elas. E a respeito dessas pedras, nós não sabemos direito qual é a razão de um altar de sacrifício para que ele fosse feito de pedras naturais. Não podia ser feito, esse altar não poderia ser feito de pedras lavradas, ou seja, de pedras cortadas, de pedras trabalhadas com instrumento algum, mas pedras toscas, como o texto nos diz. Simplesmente pegar as pedras do chão e ir amontoando uma pedra sobre a outra. Talvez, porque Deus queria dizer ou lembrar que aqueles sacrifícios que estavam sendo oferecidos ali estavam relacionados com o pecado do homem. Porque o homem é pó e ao pó o homem tornaria. E aquelas pedras naturais simbolizavam isso. Ou talvez porque também Deus não queria que houvesse obra alguma humana no altar, que o altar de Deus fosse resultado de trabalho humano, tipo cortar a pedra, moldar, preparar a pedra. Não, deveria ser natural, para dizer que tudo vem de Deus. Que naquele altar o homem não tinha participação nenhuma, mostrando que, a partir disso, que a salvação pertence somente a Deus. Do início ao fim, a salvação pertence somente a Deus e que o homem não tem mérito algum nessa salvação. O homem não tem trabalho algum, não tem suor algum nessa salvação. Assim como nós vamos encontrar o profeta Jonas dizendo: a salvação pertence ao Senhor. O homem nada pode fazer. E algo, meus irmãos, que precisamos ver também com atenção e que às vezes não salta muito bem aos nossos olhos e que está no texto, é o fato de que Moisés disse que quando o povo entrasse na terra, eles precisavam ir até Siquém, onde tinha o Monte Ebal de um lado e o Monte Gerizim do outro, como a gente encontra aqui no versículo 31. E do Monte Ebal deveriam ser pronunciadas as maldições contra o povo de Deus. Se o povo então viesse a desobedecer as ordenanças, os mandamentos, as ordens de Deus, então essas maldições alcançariam o povo de Deus. E outros levitas deveriam ir para o Monte Gerizim. E ali no Monte Gerizim eles iam pronunciar, iriam ler as bênçãos a favor do povo de Deus. Se o povo de Deus obedecesse às ordenanças, os mandamentos, os decretos de Deus, então essas bênçãos alcançariam o povo de Deus.
Nós vamos encontrar isso lá em Deuteronômio, no capítulo 27 e no capítulo 28. Todas as bênçãos e maldições que os levitas leram nessa ocasião. Temos, então, o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, e Ebal, o Monte da Maldição. Em qual desses montes Deus pediu para que fosse construído o altar? Deus ele pede para que esse altar ele seja construído no Monte Ebal, no monte de onde foi pronunciadas as maldições contra o povo de Deus. E existe um claro simbolismo para nós. A lei de Deus, ela amaldiçoa quem de fato não a cumpre. Ela pronuncia a condenação do pecador. Mas, sobre a lei, o monte da maldição tem o sacrifício oferecido sobre o altar, cujo sangue escorre por cima do monte como que cobrindo as maldições da lei. Mais à frente, nós vamos encontrar esta mesma figura quando é construído o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, ele era constituído pelo átrio, que é a área externa, o pátio externo. Depois vinha o lugar santo, que era a primeira parte interior do Templo de Salomão. E depois tinha o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia adentrar, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar. E ali no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, se encontrava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estava guardado ali as tábuas da lei. E a tampa da arca, aquilo que ficava por cima dessas tábuas, essa tampa ela era conhecida como o propiciatório. E no propiciatório era derramado o sangue da aliança. Era ali, no propiciatório, nessa tampa onde era derramado o sangue da aliança, que Deus propiciava para com os pecados do seu povo. Deus se satisfazia pelo sangue que havia sido derramado ali no propiciatório. E a tampa onde o sangue era derramado cobria a lei. Cobria a lei de forma que a maldição da lei não atingia o povo, pois o sangue estava por cima, no propiciatório, que cobria as tábuas da lei. Então o sangue do sacrifício ali satisfazia a Deus, e as maldições da lei não atingiam o povo de Deus. Então, em cima do monte da maldição, é onde Deus manda construir esse altar, como que dizendo dessa maneira: olha, vocês não podem cumprir a minha lei. Eu quero que vocês cumpram a minha lei, mas eu sei que vocês não vão cumprir. Eu sei que vocês vão pecar, eu sei que vocês vão cair, eu sei que vocês vão quebrar a minha lei. Mas ao quebrar a minha lei, eu quero que vocês se lembrem do altar aonde foi sacrificado o cordeiro, cujo sangue escorre pelo monte, o monte de onde são pronunciadas as maldições. No verso 32, Josué, ele já havia recebido uma cópia da lei de Moisés, mas agora eles precisavam caiar o monte, passar cal em todas as pedras ao redor do monte e escrever as leis que Deus havia ordenado a Moisés para o seu povo. Seria assim um trabalho demorado, pois eram muito as ordenanças. E o povo deveria
ao caiar essas pedras, escrever palavra por palavra que pertencia à lei de Moisés. Cada decreto, cada mandamento, cada frase, nada daquilo que nós encontramos no Pentateuco da lei de Deus poderia ficar fora da escrita ali nas pedras caiadas. Ebal e Gerizim, meus irmãos, só para a gente entender um pouco da geografia onde eles se encontram nessa ocasião, eles ficavam cerca assim de 2,5 metros afastados no topo e cerca de 450 metros afastados no pé dos montes, no sopé dos montes. E no meio dos montes, então, se formava um vale. E seja do pico do Ebal ou do Gerizim, nós, ao subir no pico desses montes, nós podemos observar uma grande parte da terra prometida, da terra que Israel estava começando a tomar, daquilo que já era a herança dada por Deus a eles. E no lugar aonde existem esses montes, existe algo como um anfiteatro natural. E quando nós estamos no pico ou nos lados dessas montanhas, nós podemos ver e ouvir tudo o que acontece em ambas as montanhas. E também nós podemos ver e ouvir tudo o que se passa no vale entre essas montanhas. E dessa forma é que foi lido as bênçãos e as maldições. Josué encarrega uma parte dos levitas para o monte Gerizim, para o monte das bênçãos. Outra parte dos levitas, Josué encaminha para o monte Ebal, para realizar a leitura das bênçãos. Deus prometia abençoar, por exemplo, isso que nós vamos encontrar lá no texto de Deuteronômio, Deus prometia abençoar caso eles obedecessem às leis, abençoar a lavoura, abençoar o gado, abençoar os filhos. Deus prometia que eles ficariam na terra e de que eles seriam sempre uma nação próspera. E a outra metade que subiu no Monte Ebal para realizar a leitura das maldições. Então, se eles desobedecessem à lei de Deus, Deus prometia mandar à nação de Israel doenças, Deus prometia mandar pestes, mandar pragas, mandar inimigos para corrigir, como uma vara de correção, a nação de Israel e também para expulsá-los da terra. E quando toda a leitura terminasse, o povo teria que dizer amém. Ou seja, que assim seja. Nós concordamos com tudo, Senhor. E o que ocorreu ali? Então foi, na verdade, uma renovação dessa aliança com Deus. E no verso 35 nós vamos encontrar que Josué relata ali que não houve uma palavra sequer das que Moisés ordenasse que Josué não lesse. Josué cumpriu tudo o que Deus havia mandado através de Moisés. Então, rapidamente, a cena foi essa. A guerra contra Ai tinha terminado. E Josué diz então, agora nós vamos caminhar 40 quilômetros rumo ao norte, rumo à cidade de Siquém. Chegando lá, onde tinha os montes, Ebal e Gerizim, Josué diz, no Monte Ebal vamos construir um altar de pedras toscas. O povo vai caiando as pedras e escrevendo todas as palavras da lei de Deus. Depois de terminar, junta todo o povo, uma parte à direita, uma parte à esquerda, e a Arca da Aliança com alguns levitas no meio, no vale, no meio desses montes, como a Arca da Aliança como o símbolo de Deus. Uns realizam a leitura das bênçãos, outros realizam as leituras da maldição.
e Josué lê a lei de Deus para todo o povo. E assim foi encerrado esse grandioso, esse culto público que foi o primeiro culto a Deus realizado naquela terra pagã. O primeiro culto ao Deus verdadeiro realizado naquela terra idólatra. Jericó e Ai eram centros de idolatria, mas agora o Deus verdadeiro estava sendo adorado na terra de Canaã. E qual o objetivo desses eventos? Por que Josué parou uma guerra, uma campanha militar para realizar um culto dessa natureza? Em meio à guerra, ele para realizar um culto dessa natureza a Deus. Primeiro, para obedecer o que Deus já havia ordenado quando eles entrassem na terra. E Deus disse a Josué: Josué, não te desvies para a esquerda nem para a direita, mas obedeça tudo aquilo ao que eu estou te ordenando. Você obedecendo, Josué, aonde você pisar com a planta dos seus pés, eu te abençoarei. Aonde você pisar com as plantas dos seus pés, eu te assegurarei que este lugar será seu. Isso eu dou para você. E segundo, era necessário também renovar a aliança com Deus. A aliança que Deus já havia estabelecido com a nação de Israel. Quando Deus chamou a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus fez promessas a Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e com os seus descendentes. Aliança que era que os filhos de Abraão seriam o povo de Deus. Os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, seriam o povo escolhido de Deus. Deus não tinha outro povo. Naquela época, haviam grandes nações. Havia, por exemplo, a nação da Mesopotâmia. Havia o Egito, havia a Síria. Havia uma grande nação na Índia. Mas Deus não fez aliança com nenhuma daquelas nações grandiosas e avançadas que já existiam na época. Ele foi chamar exatamente um povo, um descendente de um homem desconhecido que se encontrava na terra de Ur dos caldeus. E Deus fez uma aliança com aquele homem, dizendo: dos teus filhos eu vou ter um povo para mim. De toda a humanidade eu escolho esta nação. E Deus fez a aliança com Abraão, então, e disse: vocês só devem adorar a mim. Diante de mim não existe nenhum outro Deus. Vocês vão me seguir, vocês vão obedecer às minhas ordenanças, vocês vão obedecer às minhas leis, e eu darei a vocês um reino. Eu farei de vocês uma grande nação. Eu darei a vocês um lugar de descanso. De vocês virá o Messias. De vocês virá aquele que será o Salvador do mundo. Vocês são o meu povo. E Deus celebra com Abraão, então, essa aliança quando Abraão ele faz um altar, sacrifica a Deus. Lá em Gênesis 15 vai descrever isso para a gente. E Deus, como uma tocha de fogo, ele passa no meio da metade desses animais que estavam mortos. E Deus estabelece a circuncisão como selo dessa aliança e diz que se Abraão e seus descendentes obedecerem seus mandamentos, ele iria cumprir todas essas promessas que fez a eles. Mas se eles desobedecessem, se eles quebrassem a lei de Deus, ele iria trazer todos os castigos mencionados. A vara de correção, a espada de disciplina da aliança iria vir contra eles. Deus iria expulsá-los de sua presença. E essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Essa é a aliança que Deus faz com a nação de Israel.
E nós, meus irmãos, nós somos herdeiros dessa aliança. A igreja de Cristo é a descendente espiritual da nação de Israel. É por causa da desobediência dos judeus, por causa da desobediência da nação de Israel, Deus faz uma nova aliança. Mas ele diz que essa nova aliança não iria ser escrita em tábuas de pedra como foi escrita a antiga. E que essa nova aliança seria gravada no coração de cada crente, no coração de cada filho de Deus. E será uma aliança no sangue do Filho de Deus. E foi isto que Jesus celebrou na noite em que ele foi traído. Quando ele toma o pão e o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. É nova no sentido de que agora não era mais com uma nação. É nova no sentido de que agora não é mais somente com Israel, mas uma aliança com o povo espiritual de Deus, com os descendentes espirituais de Abraão, daqueles que creem, que têm fé em Deus, assim como Abraão teve. Agora, os israelitas, os brasileiros, os americanos, os paraguaios, os argentinos, os japoneses, os chineses, todos podem vir por meio da fé, crendo nesse Deus, fazer parte dessa nova aliança. Todos os que creem no Filho de Deus se tornam descendentes de Abraão. Esses são a legítima descendência espiritual do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, que também nós não cremos que existam duas alianças. Uma aliança com Israel e uma aliança com a igreja. Sempre foi a mesma aliança. Todos que creem, como Abraão creu, são descendentes espirituais dos judeus. Eles são os continuadores dessa aliança. E é conosco que Deus tem essa mesma aliança. É o mesmo Deus daquele tempo. E nós somos o povo espiritual desse Deus. Voltando então para o tempo de Josué, Deus queria lembrar a esse povo que eles eram o povo de Deus, que Deus era o único Deus e que era preciso reler os termos da aliança, ler a lei de Deus, reafirmar o princípio da bênção e o princípio da maldição. Então essas são as razões pelas quais Josué parou a campanha militar. Essas são as razões pelas quais Josué para a guerra nesse momento e vai cultuar a Deus. Entendendo todo esse panorama, todo esse contexto, agora nós vamos ver então quais são as implicações de tudo isso para as nossas vidas. Quais são as implicações de tudo isso para o nosso tempo hoje? Como igreja de Jesus Cristo, primeiro, meus irmãos, Deus, Ele é fiel à sua aliança e Ele cumpre as suas promessas. Deus tem uma aliança conosco e essa aliança é baseada no sangue de Jesus. E é interessante nós olharmos onde foi realizado esse culto, que foi realizado ali na região de Siquém, porque foi lá que Abraão, ele construiu o primeiro altar a Deus, quando ele era ainda um homem peregrino, rumo às terras prometidas, que Deus, rumo às terras que Deus havia prometido a ele, ele para ali nos carvalhos, nos carvalhais de Mamre e levanta um altar a Deus. Foi em Siquém também que Jacó teve a visão da escada onde os anjos subiam e desciam e onde ele faz um pacto com Deus e ele constrói um altar também. Foi ali na região de Siquém onde Jacó construiu um poço que anos e anos mais tarde, Jesus viria a ter a sua conversa com aquela mulher samaritana. Só que quando esses altares, quando tudo isso aconteceu na região de Siquém, aquela terra ainda não pertencia ao povo de Israel. Embora prometida por Deus ao povo de Israel, não pertencia
a eles. Mas agora, pela primeira vez, eles fazem esse culto a Deus na terra que eles já tinham conquistado, que Deus já tinha dado ali mesmo em Siquém. É como se Deus estivesse dizendo a esse povo: eu sou fiel. Aquilo que eu prometi a vocês, eu haverei de cumprir. E da mesma forma, esse Deus a quem nós servimos, e que tem uma aliança conosco, Ele cumpre o que prometeu. E o que esse Deus nos prometeu? Quais são os termos da aliança desse Deus hoje para conosco, para com a igreja de Cristo? Deus promete perdoar os nossos pecados pela fé em Cristo Jesus e nos aceitar como seus filhos. Deus promete nos dar a vida eterna. Deus promete nos santificar nesse mundo, remir os nossos pecados, nos purificar dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Promete estar com cada um de nós e nos sustentar até o fim, no meio de todas as provações, no meio de todas as dificuldades. Mas aí você pode olhar para mim e perguntar: mas pastor, não tem nenhuma bênção material para a gente no meio disso tudo? Meus irmãos, a nova aliança, ela tem a ver com coisas muito superior, muito maior do que simplesmente bênçãos materiais. As bênçãos materiais, elas estavam muito atreladas, muito ligadas à nação de Israel, que era um reino, que era um povo, que era uma nação, onde eles tinham um lugar, eles tinham um estatuto, eles tinham um rei, eles tinham uma lei civil. E todas essas promessas, então, de bênçãos materiais, elas estão diretamente ligadas com esse momento onde a nação de Israel está sendo formada e é formada através do chamado de Deus pela pessoa de Abraão. Mas não quer dizer também que Deus não nos abençoa materialmente. Deus pode nos abençoar materialmente, mas esse não é o centro, não é o cerne da aliança a qual nós pertencemos hoje. E nós sabemos que existem igrejas que exploram a falta de conhecimento que muitos têm da Bíblia, dizendo que se elas derem o dízimo, dizendo que se essas pessoas derem ofertas, de que se elas fizerem campanhas, participarem de campanhas, que Deus vai retribuir financeiramente todo esse esforço que essas pessoas estão fazendo. Mas o fato é que nós não encontramos em lugar algum do Novo Testamento algo desse gênero. Nós não encontramos em lugar algum do Novo Testamento nem mesmo algo parecido com que nós podemos barganhar com Deus e que Ele vai retribuir aquilo que nós oferecemos com Ele. Algo assim tão grotesco e tão ofensivo que mancha verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. A aliança, meus irmãos, que Deus tem conosco é uma aliança muito superior a bênçãos materiais. Olha só o que Deus nos promete. Ele promete nos dar provações aqui neste mundo. Promete levar você, promete pegar na sua mão e te carregar pelo vale da sombra da morte, mas não deixar você cair. Ele promete ensinar você a ser um filho de Deus, promete te ensinar a ser um crente, a ser alguém paciente, promete te ensinar a sofrer, a ser perseverante, porque Ele está ali, preparando o reino eterno, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça na casa do Pai. E se Deus quiser nos abençoar financeiramente, meus irmãos, Ele vai. Ele não vai permitir que nos falte o pão de cada dia. Mas não devemos pensar que o cerne do nosso relacionamento com Deus é com base em troca, que nós podemos fazer barganha, porque é tudo de graça. Se Deus nos abençoa financeiramente é porque
Ele quer, porque é graça. É como Cristo diz lá no Sermão do Monte, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, ou todas as demais coisas. É isso que ele diz? Não. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. O texto está falando de comida, bebida e roupa. Né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. O pão, o básico, o necessário, nunca faltará para um filho de Deus. O pão nunca faltará na mesa de um filho de Deus. E é bom nós pensarmos dessa maneira na crise em que nosso país se encontra. Porque se nós interpretarmos o amor de Deus com base em bênçãos materiais, nós vamos acabar pensando que Deus está com muita raiva do Brasil. Que Deus está com muito ódio do Brasil. As dificuldades, as lutas, os sofrimentos, as dificuldades financeiras, elas fazem parte das dores dessa criação que está marcada pelo pecado. E nós, mesmo como filhos de Deus, nós não estamos isentos disso. Em toda a Bíblia, nós podemos ler de capa a capa, procurar de capa a capa, nós nunca vamos encontrar um crente, um filho de Deus que não participa dos sofrimentos que existem nesse mundo. Isso é uma ilusão pregado por muitos, por esse mundo afora. Deus promete que vai conosco, que vai nos ajudar a descansar, que vai nos tranquilizar, né, e confiar. Deus nos ajuda a confiar na sua providência. E que Ele vai abrir uma porta para você, para que você não caia quando você estiver em desespero. Ele vai guiar a sua vida. Isso tudo Deus nos promete. O livro de Josué quer nos dizer que Deus é fiel. E que aquele culto ali marcado por Josué lembra o povo disso, de que apesar dos nossos pecados, é o Deus que permanece fiel e que mantém a sua promessa. Porque a aliança de Deus conosco, meus irmãos, não se trata de uma aliança humana normal, onde envolve o consentimento entre partes iguais, mas uma aliança nobre, resultado de um Deus gracioso, de um Deus muito ofendido e contra quem se pecou. A aliança, ela é um acordo no sentido de que o destinatário deve concordar com todos os termos da lei proposto. Os destinatários somos nós, e nós temos que concordar com todos os termos propostos por Deus na lei. Mas antes de tudo, deve-se ver a lei como um pacto de graça, como um favor imerecido, como um Deus mesmo irado, um Deus mesmo ofendido pelo nosso pecado, Ele vem em direção ao homem, e mesmo sabendo que o homem vai cair, vai pecar, Ele realiza uma aliança com este homem. Deus é fiel, e a sua aliança sempre cumpre as suas promessas. Segundo, Deus quer que tiremos tempo para cultuá-lo. Imaginamos, o povo estava em campanha de guerra, em campanha militar. Já havia acontecido a guerra contra Jericó e contra a cidade de Ai. E agora os olhos estão voltados para a conquista da região norte dessa terra, para a conquista da região onde se encontram as cidades mais fortificadas dessa terra. E Josué para no meio de tudo isso e realiza um culto. Deus deseja que o cultuemos. Tanto é que Ele determinou aquele culto como uma das primeiras coisas a serem realizadas naquela terra. Josué precisou parar a sua campanha militar. Deus quis mostrar para o seu povo que a verdadeira luta, meus irmãos, a verdadeira luta ela é espiritual. É como diz lá em Efésios 6, a nossa luta não é contra a
carne e o sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nesse mundo. Há uma dimensão espiritual em nossa luta e nossos conflitos aqui nesse mundo. Embora eles pareçam às vezes apenas uma questão financeira, uma questão de relacionamentos e tantas outras coisas, mas o fato é que há uma dimensão espiritual por trás disso. E às vezes nós estamos tão envolvidos em ganhar o nosso pão, né? Cuidar de nossos negócios, das coisas da escola, das coisas da universidade, correndo atrás de concursos, e nós acabamos sem ter tempo para Deus. Né? É uma grande ironia, nós não temos tempo para parar a guerra. Nós não temos tempo para parar o nosso dia. Cultuar a Deus faz parte da guerra. Às vezes parece que as coisas de Deus não têm lugar em nosso dia a dia e as pessoas estão sempre atropeladas, né? Supercarregadas com coisas e mais coisas para fazer e, de fato, sem tempo para Deus. Né? Mas, pastor, tudo que eu faço é um culto a Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Sim, é assim que deve ser. Tudo o que nós fazemos, seja na nossa profissão, seja nos nossos estudos, seja em qualquer lugar, né, na pizzaria, comendo uma pizza com os nossos amigos, é para a glória de Deus. Mas é preciso parar. É preciso parar como família, chamar a esposa, chamar os filhos e dizer, vamos realizar agora um culto a Deus. É preciso chamar os filhos, chamar a família para perto e realizar a leitura, a meditação da palavra de Deus. É preciso parar em meio à guerra para realizarmos um culto a Deus. Nós vamos observar o que Deus está dizendo aqui. Parem a guerra. Parem tudo que vocês estão fazendo e realizem um culto. Agora, meus irmãos, nós entendemos então qual é a necessidade do culto público. Do porquê todo domingo nós estamos na igreja. A razão pela qual estamos aqui é dizer publicamente a Deus, Tu és o nosso Deus. Nós estamos renovando essa aliança, né? Nos lembrando das Tuas promessas, nos lembrando da Tua advertência, nos lembrando da Tua graça. Estamos aqui para Te servir, Senhor, e nos entregarmos a Ti uma vez mais. Né? E por que nós precisamos fazer isso toda semana? Nós precisamos fazer isso toda semana por causa do pecado. Né? É como disse Lutero, né? O pecado é como a barba. Você corta ela de manhã, mas à tarde ela já está aparecendo. Né? Pecamos o tempo todo. Pecamos todos os dias. Né? Pecamos durante a semana toda. Né? O pecado, ele entra em todos os momentos de nossas vidas. Ele quebra a nossa relação com Deus, ele quebra a nossa relação com o nosso irmão. Então é preciso fazer assim como Josué, juntar todo mundo, né? Sentar todo mundo e lembrar outra vez que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que nós somos o povo de Deus, que nós temos uma aliança com esse Deus e nós estamos renovando a aliança com esse Deus nesse exato momento de nossas vidas. Nos reunimos para buscarmos a misericórdia de Deus, né? O perdão desse Deus, a renovação e a transformação do povo de Deus. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Né? E, sinceramente, não dá para entender como que algumas igrejas promovem um culto para divertir ou para entreter pessoas. Poderia até me arriscar e dizer que isso não é parte de culto. Não que o entretenimento não seja parte da nossa vida e que nós podemos glorificar a Deus com a nossa felicidade, com o prazer que nós temos na nossa vida. Mas o culto público, né, não é lazer, não é diversão. Não é para as pessoas se sentirem bem. Esse não é o principal objetivo do culto público. Né? Mas nós somos, como povo de Deus, né, o objetivo de nos chegarmos, né, perante Deus e renovar
a aliança com esse Deus, sermos confortados por esse Deus, sermos instruídos, sermos renovados por esse Deus e sairmos daqui para servir a Deus em qualquer que seja a minha vocação, em qualquer que seja a tua vocação, em qualquer que seja a vocação para que Deus te chamou para servi-lo nessa vida. Deus quer que tiremos tempo para cultuá-lo. Deus quer que tiremos tempo para cultuá-lo. A terceira e última implicação, meus irmãos, Deus nos tratará de acordo com os termos da aliança. Deus nos tratará de acordo com os termos da aliança. Nós precisamos dar graças a Deus pela sua misericórdia para conosco. Mas o princípio e a dinâmica da aliança, ela continua igual ao que foi com o povo de Israel. E qual é a dinâmica dessa aliança? Que a obediência traz a bênção e que a desobediência traz o castigo, traz a vara, traz a espada de Deus, a espada da lei, contra nós, para a nossa correção. E Deus continua nos tratando exatamente da mesma forma. Se nós andarmos nos caminhos de Deus, se nós ouvirmos a sua voz, seguirmos de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, Ele haverá de estar conosco. Ele haverá de nos encher de alegria, de nos fortalecer no meio das provações desse mundo, e Ele sempre estará conosco. É como diz em Hebreus capítulo 12, Deus corrige os filhos a quem Ele ama. Mas, se você desobedecer a Deus, quebrar a aliança, se afastar do caminho de Deus, esquecer os seus votos com esse Deus, esquecer dos seus compromissos com Deus, pode ter certeza de que em amor, a mão de Deus vai atrás de você. A mão de Deus vai atrás de cada um de nós, porque Ele lhe ama, porque Deus nos ama, mas provavelmente não vai ser de uma forma agradável. A maneira como Ele vai trazer você de volta, provavelmente vai ser de uma maneira meio desconfortável, porque Deus corrige o filho a quem Ele ama. Mas Deus nos diz isso, que está pronto a nos restaurar, pronto a nos perdoar, a renovar as suas misericórdias para conosco. Irmão, você está desanimado, você está abatido esta noite? Através desse texto, eu posso dizer para você, não perca a esperança. Se fortaleça em Deus, porque Deus, Ele é fiel a cada um de nós. Mas Ele é fiel a cada um de nós, não conforme nós pensamos, não conforme nós queremos. Nós desejamos a nosso respeito, mas conforme é o querer dEle para as nossas vidas. E é exatamente isso que garante que Deus jamais vai esquecer de nenhum de nós. Pode ser que nosso governo esqueceu da nação. Pode ser que nosso governo perdeu o controle. Mas adivinhe quem está no controle de verdade? Quem é que governa a nação brasileira e quem é que governa todas as outras nações do mundo? É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que reina, é Ele que está assentado no trono do universo, é Ele que é o Rei dos reis, é Ele que é o Senhor dos senhores. É Ele que está no controle. Por mais que seja difícil a situação, nós precisamos nos lembrar que Deus reina e de que Ele tem todo o poder no céu e na terra. É Ele quem coloca os governantes, é esse Deus quem tira os governantes, fazendo tudo conforme o seu querer, conforme a sua vontade, o seu beneplácito para com a história da humanidade. E se Ele quiser que passemos por um tempo difícil, isso será um grande teste para a igreja de Jesus Cristo. Porque nós precisamos nos perguntar,
os crentes estão indignados com a atual situação do Brasil, porque os nossos governantes estão quebrando a lei de Deus, estão ofendendo a Deus, ou porque isso vai mexer no nosso bolso? Os crentes da nação estão indignados porque Deus está sendo ofendido, porque as ordenanças de Deus estão sendo quebradas momento após momento, ou porque a gasolina passou dos R$ agora? A razão para estarmos indignados é porque o nosso país tem afrontado a Deus com todos esses crimes que estamos vendo. E é isso que precisa nos indignar como igreja. Devemos nos indignar porque Deus está sendo zombado por aqueles que pensam que pode fazer o que querem e depois continuar do mesmo jeito. Por isso, meus irmãos, que nós, a partir dessas verdades, nós precisamos recobrar o nosso ânimo. Nós precisamos nos fortalecer porque Deus está no controle de toda a situação. Se você caiu, se você desobedeceu, se você se afastou de Deus, lembre da aliança que foi feita no altar de sacrifício, que representa o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. Deus clama a restaurarmos a aliança com Ele, a nos levantarmos arrependidos. Ele nos toma pela mão e nos conduz pelo caminho da justiça. É esse o Deus a quem servimos, e é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui essa noite. Deus é fiel à aliança e suas promessas a seu povo. Deus quer que tiremos tempo para cultuá-lo. Deus nos tratará com os termos da sua aliança. Precisamos olhar para essas verdades, meus irmãos. Olhar para frente e saber que tem um Deus que, mesmo ofendido por causa do nosso pecado, Ele veio ao nosso encontro. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos uma gota sequer do amor de Deus, mas mesmo ofendido, Ele veio fazer uma aliança com esse homem pecador, e é Ele quem sustenta essa aliança para conosco. Que nós nos levantemos como filhos de Deus, crentes nessa promessa de que nós fazemos parte do povo da aliança e é preciso renovar essa aliança com Deus e olhar para Ele e seguirmos a nossa vida contentes em qualquer situação. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe e que Deus nos dê ânimo para seguirmos a nossa caminhada cristã. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus.